Pai do Senhor Jesus Cristo, vou falar um pouquinho, relato de como eu era e como eu estou hoje. Antes de eu me batizar, eu tinha muita perseguição espiritual. Eu andava na rua, eu sentia alguém que estava me seguindo, eu saía correndo. Entrava dentro de casa, não conseguia ficar dentro de casa, porque eu sentia algo dentro da minha casa e ficava no portão. Achava que no portão eu estava segura. Acordava de madrugada, assim, assustada. Muitos pesadelos. Fui entrar dentro do banheiro uma época, anos atrás. E eu vi um espírito imundo dentro do banheiro, saí correndo, me cobri, agarrei meus filhos achando que eu estava protegida. Ai, frequentei centro, né? Fui em centro de macumba já. Por várias vezes eu ia lá para buscar, né? Algo que... Meu Deus do céu. Então, assim, eu buscava alguma felicidade, algo, e não achava. E a minha vida foi muito atormentada por causa disso. Então, aconteceu muitas coisas ruins comigo. Muitas coisas. O inimigo, quando ele veio, ele destruiu tudo, tá? Ele arrancou tudo que eu tinha. Eu falo tudo. Ele arrancou meus filhos, arrancou a minha paz, a minha felicidade. Arrancou a minha felicidade de viver. Ele arrancou, sabe, o meu entendimento. Ele me cegou completamente. Ele destruiu a minha vida totalmente, de todas as formas possíveis. E eu mesmo assim fazia essas coisas e achava que estava tudo certo. Mas eu chorava porque sofria. Mas eu não conhecia Deus. Mas Deus, ele me conhecia. Eu não conhecia Deus. Quando algumas irmãs que eu conheci na época me chamavam para ir para a igreja, que elas viam meu sofrimento, às vezes eu ia, às vezes eu não ia. Quando eu ia, aumentava o sofrimento na minha vida. Era pior, a perseguição aumentou. Eu não dormia, eu andava, saía correndo, não ficava dentro da minha casa. Então, quando eu parava de ir, melhorava, aí as coisas ficavam zen, né? Mas havia um impedimento. E quando eu ia no centro, eles falavam que eu tinha uma luz e essa luz tinha que ser tratada. E eu pensava, a luz ser tratada, por que luz é essa? Que eu não sabia. Eu não sabia que luz é essa, mas eles queriam que eu tratasse essa luz, né? Que eu desenvolvesse. Eu não tinha entendimento. Mas eu nunca fiz nada além, eu só ia por curiosidade. E passou-se os anos, depois que eu perdi tudo na minha vida, quase a minha vida eu perdi, quase eu morri por várias vezes, que me lembro são 4, né, que até aqui. E quando eu decidi não, quando Deus falou assim, você vai fazer essas escolhas, que existem 2 caminhos, a porta larga e a porta estreita. Eu estava na porta larga, a larguíssima, fazia várias escolhas, fazia o que eu quisesse, ninguém me pedia. Eu podia fazer o que eu quisesse e achava que estava tudo legal. Não era legal. Era triste, mas eu não sabia. Quando eu fui trabalhar na Fundação Casa, que eu sou vigilante, ali começou tudo. Ali foi crucial na minha vida. Eu conheci a capelania. Essa capelania me convidou para ir para a igreja, e eu fui na igreja. E mesmo assim sabendo que eu tinha passado, mas parece que foi uma coisa assim muito forte na minha vida. E quando eu fui na capelania, eu caí lá, nunca mais aconteceu isso comigo. Não caiu mais. Foi só uma única vez. Entrei para o discipulato para me batizar, foi um sofrimento muito grande durante um mês. Sofri muito, muito impedimento, muita tristeza, muita agonia, muito de tudo. No dia antes do meu batismo, eu tive uma hemorragia forte, me deu uma hemorragia muito forte. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, Senhor Jesus? Eu não tinha entendimento ainda. Liguei para uma irmã, falei, irmã, está descendo para... Estou tendo uma hemorragia, eu não sei o que faço. Ela falou assim, é melhor você adiar e batizar no próximo. Eu falei, se eu não batizar agora, eu não vou batizar nunca mais, e nem tão cedo. Liguei para o irmão, falei, irmão, eu não sabia, eu não falava irmão, né? E ele que me ensinou o discipulado, com muita vergonha, mas eu tinha que falar. Isso foi impulsionado por Jesus Cristo, não foi a minha, porque por mim acho que eu não tinha falado. Ele falou assim, Elisângela, você vai se batizar nem que seja de fralda geriátrica, com todo o respeito que eu tenho pela senhora. Então, assim, aquilo me impulsionou, aquilo me deu uma força. Quando foi no domingo de manhã, eu não tinha nada, 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 nada. Foi impedimento do diabo. O segundo impedimento dele, que me lembra para me pedir para batizar. Me batizei, foi uma benção. No mesmo dia recebi a Santa Ceia. E de lá para cá, depois de um tempo, depois do batismo, eu comecei a guerrear. Fui pro deserto. Chegou no deserto, eu falei, Deus, ajuda-me, porque eu não tenho meios. Ele me ajudou.
comecei a sentir as mesmas coisas que eu sentia antigamente. O diabo veio com tudo para me impedir. Via ele dentro do banheiro, eu me ajoelhava de madrugada e orava. Quando eu estava orando, eu sentia um bicho enorme perto de mim. E ali continuo a orar, toda arrepiada, com medo, mas eu não parava. Ali eu sentia a presença de Deus. Acordava de madrugada com ele segurando as minhas pernas. Uns pensamentos. Ele começou a usar meus pensamentos. E eu não sabia me defender. Ele começou a me colocar muitos pensamentos horríveis na minha cabeça. Não tem noção, pensamentos horríveis. Uma aceleração de pensamento. Eu ia para a igreja agoniada, chorando. Não tinha, assim, com quem me apoiar. Quem me apoiou foi Deus. Eu fiquei assim durante alguns anos, orando, clamando. E depois que eu descobri que a oração, ela tem muito poder, gente. A oração, a presença de Deus é poderosa. Quando eu descobri isso, que Deus veio me mostrar para mim como que era, eu comecei a interceder dentro da minha casa, eu começava a gritar, eu intercedia, eu clamava, eu pedia para Deus, né, me ajudar, eu pedia para Deus para tirar todo esse mal da minha vida, tudo aquilo que vinha me atormentando. Eu clamava ao Espírito Santo de Deus para me ajudar. As guerras continuavam, mas eu também continuava a orar. Eu descobri a oração. Quando eu descobri a oração até hoje, eu não largo dela. Então eu comecei a orar e interceder assim por mim mesma, sabe? Eu comecei a pedir para Deus perdão de todos os meus pecados que eu tinha feito, pedir para que Deus me ajudasse, me desse sabedoria, discernimento, estivesse comigo, me mostrasse tudo, mas que fosse expulso tudo aquilo. Então eu expulsava em nome de Jesus. Eu fui crescendo em oração. Às vezes eu não sabia orar e eu começava a chorar. Eu não sabia pedir, eu começava a chorar. E Deus começou a me mostrar, começou a me ensinar, começou a me capacitar. E foi aquela força, foi crescendo, sabe? E a presença dele foi vindo, ele começou a se revelar para mim de uma forma tão extraordinária. Com várias revelações em sonhos que parecia que eu estava vivendo aquilo. De madrugada ele me acordou no meu ouvido, falando Talita Cumi. Eu dei um pulo da cama, eu moro sozinha, foi com voz audível. Eu dei um pulo da cama achando que tinha alguém dentro de casa, mas no mesmo momento veio o entendimento. Levanta-te, menina, fui orar, isso era 3 horas da manhã. Comecei a pesquisar o que significava Talita Cumi, que em aramaico, né? Que é levanta, menina, a história de Jário, para quem conhece. E então, a partir desse momento, Deus se revelou para mim, o sol estrondando lá fora e na minha casa desceu uma nuvem, na metade da minha casa toda, eu achei que estava pegando fogo na minha casa, eu saí correndo para ver se era no fogão, quando eu fui ver aquelas nuvens maravilhosas, sabe? É a coisa mais linda desse mundo. E anjo, Êxodo 23:20, enviarei um anjo diante de ti, né? Então eu sonhei com esse anjo gigante na minha frente, a proteção de Deus. Então hoje, após muitos anos de luta, e hoje, até hoje, ele me ensina. E cada vez que ele se revela para mim é surpreendente. Ele me separou para que eu aprendesse com ele. Então, a separação, quando acontece isso na nossa vida que Deus quer, a gente se separa das pessoas, a gente se separa do mundo. E a gente fica em guerra dentro de casa, nas nossas orações, nosso quarto de guerra, vamos dizer assim. Então, nesse momento, não tem ninguém ali que vai estar contigo. Você e Deus. Foi eu e Deus sozinho. Então, eu me senti várias vezes sozinha nesse momento. Eu me senti assim, separada, sabe? A solidão vem, porque Deus está te capacitando. Quando Ele começou a me capacitar, que Ele começou a se revelar para mim por muitas coisas, eu comecei a pedir para Ele sabedoria e discernimento. Comecei a buscar muitas coisas na Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Não esqueça da Bíblia. Quer saber uma revelação? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ela vai te revelar coisas extraordinárias. Quando você estiver com dificuldade, orando, clamando a Deus, Ele vai te mostrar uma palavra e ali a palavra vai tocar em ti. E Deus vai falar contigo, é maravilhoso. Então, assim, eu me separei de muitas coisas. E foi a melhor coisa que eu escolhi na minha vida. Porque Ele me deu uma paz que eu nunca tive na vida. Nem quando eu tive os meus filhos, eu tive uma paz como eu tenho hoje. Nunca. É a paz que excede todo entendimento, vem de Deus, não vem de mim. Eu pedi para Deus me dar, Senhor, me dá sabedoria e discernimento que vem do alto, para que em mim venha ter sabedoria e que eu possa ter o meio de ver as trevas e ver a luz, porque de onde eu vim eu não quero voltar, porque foi muito sofrimento na minha vida, eu perdi coisas que eu não posso recuperar mais.
mas ele me substituiu outras coisas que são melhores e maiores ainda. Graças a Deus. Eu me coloquei diante de ti e pedi para ele arrancar a trava dos meus olhos. E todos os dias eu faço isso. Porque são pedidos contínuos, são oração contínua. É todos os dias, não é só uma vez, não. E acabar. Não, é todos os dias, porque o inimigo ele não dorme. Ele está ali ao seu redor todos os dias, tentando uma porta para entrar e destruir a tua alma, a tua vida e tudo que Deus te deu. E para ele fazer isso, ele não tem dó. Ele não tem dó de mim nem de você, de nada. Ele quer destruir, porque ele sabe qual é o caminho dele, o fim dele, e ele sabe qual é o nosso. Ele sabe que a gente está buscando a luz. Então Jesus ele está conosco todos os dias, não se esqueça, Jesus está conosco todos os dias. Ele nos capacita. Se você está separada por algum motivo, Deus tem algo contigo. É o que acontece comigo. Tem coisas que eu não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque Deus está me ensinando e eu estou buscando Ele para quê? Para que eu possa levar a verdadeira palavra de Deus. Né? Existe dois tipos de cristão. O cristão verdadeiro que busca a presença de Deus e os cristãos que buscam as coisas deste mundo em prol de Deus. Funcionários que são pagos e funcionários que são de Deus. Eu sou o cristão que busca estar na presença de Deus. Eu quero isso. Existe sim essa separação, infelizmente. Tem gente que não aceita, mas existe. Entendeu? Então, assim, que nem as 10 virgens, né? 5 prudente e 5 imprudente. As que eram prudentes tinham sua reserva de óleo e as que não eram, não tinha. Estão na busca do mesmo Deus, estão buscando as mesmas coisas, mas não foram prudentes. Então nós temos que ser prudentes todos os dias. Enquanto nós estivermos nessa vida, temos que ser prudentes. Porque existe essa separação dentro da igreja, infelizmente. Então, assim, quando você não faz uma coisa, porque não está buscando, não. Estou aprendendo, estou buscando, que nem Marta, quando estava ali no pé de Jesus, buscando, lavando os pés dele. Acho que é Maria, desculpa, eu me confundi. Então ela estava ali, e eu sou dessas. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero buscar o Deus Todo-Poderoso, todos os dias. Eu quero ter intimidade com Ele, todos os dias. Porque antigamente eu tinha essa intimidade com o diabo. Eu tinha, como todo mundo, muita gente tem hoje em dia. Mas hoje eu tenho intimidade com Deus. Os meus passos é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou o sal da terra. Eu bebo da água da fonte de Deus que nunca tem sede. Eu sou aquela que busca o Espírito Santo de Deus de todas as formas. Dentro da minha casa, lá fora, dentro da igreja, eu sou uma só. Eu sou a cristã, a serva do Senhor Todo-Poderoso. Eu não sou cristã dentro da igreja e fora eu sou outra, não. Não muda nada em mim. Muito pelo contrário, lá fora eu sou mais cristão ainda. Por quê? Porque eu estou representando o Todo-Poderoso aqui na terra. Na Bíblia mesmo fala, seja santo assim como eu fui santo, como eu sou santo. Então eu procuro a santidade todos os dias e tu também procure a santidade. Procure a santidade todos os dias, procure estar nos caminhos do Senhor, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E vocês também busquem a Deus. Peça para Ele se capacitar a cada um de vocês. E Ele está aí. Jesus, Ele quer te ensinar. O pastor Hernandes mesmo fala, Jesus vai até a última consequência para não perder uma alma e não perder a sua. Então procure a fazer as coisas certas. Não coisas extraordinárias, mas procure a presença de Deus. Amém?